gente, tudo bem? Hoje é dia 1º de agosto, 16 horas, e vamos começar mais uma live. E hoje essa live vai ser super bacana, porque tem uma convidada super especial, que é a Caju. Ela é uma artista plástica incrível, de mão cheia. E eu convidei a Caju porque eu acho que ela fala muito bem sobre esse universo de como ser mais criativa nesse mundo das manualidades. E eu vou daqui a pouco esperar a Caju entrar. Olá, Tudo bem? tudo querido, e você? Sim. Caju, que prazer, viu? Queria te agradecer muito antes desse papo, que eu acho que vai ser super gostoso. E agradecer muito de você ter falado sim para esse convite, que eu acho que vai ser muito bacana esse papo. Sim, imagina, eu que agradeço. Sempre quando eu posso falar sobre criatividade, saio falando, tá tudo certo. Ótimo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu queria, antes de você começar a se apresentar, eu queria falar um pouquinho só para você entender, acho que um pouco esse contexto. Porque, assim, eu acho que eu cheguei a falar para você, né, que eu venho de uma família com forte ligação às artes, né? Então, minha avó já costurava, minha tia fazia trabalhos incríveis de crochê, de tricô. Eu tenho duas irmãs, né? Uma é artista plástica, ela até faz essa pintura dela aqui, ela é da pintura também. E eu tenho uma irmã que é designer de sapato. Então, assim, para mim, essa questão da criatividade veio um pouco desde criança, sabe, Caju? Sim. Eu trabalho, verdade, eu vivencio, né, com o lado criativo, assim, que minha mãe sempre incentivou, tal, trabalhava com cerâmica, então eu vivi nesse universo. Então, eu acho que, eu não sei a sua história, assim, lá de trás, se você já vem de uma família assim, ou do nada você quis fazer artes plásticas. E aí, porque, assim, eu acho que é um pouco mais fácil para mim, apesar de achar também muito desafiador, né, a gente sempre precisa ser criativa, né? Fazer peças incríveis, legais, mas é um pouco mais fácil para mim porque eu já vivencio desde pequena, né? E aí eu queria que você contasse um pouco, entendeu? Um pouco sobre isso, Sim. assim, se você já vem um pouco disso e de que maneira que você pode ajudar as pessoas que não vêm que teve esse background igual eu tive, de ser mais criativo, né? Em qualquer mundo das manualidades, seja eu num punch needle, você na pintura, ou a outra no crochê, né? Vamos Sim. lá. Não, vamos lá. Bom, obrigada, Cacá, de novo. Eu acho que eu adoro quando vêm assim, as pessoas de diferentes realidades mesmo, porque a gente precisa levar isso em consideração, né? Eu, por exemplo, eu não tenho artistas na minha família, assim, hoje sim, mas, assim, existiam artistas, mas sempre como hobby, né? Nunca como algo, assim, de realmente viver disso. Mas o que eu tive muito forte foi, eu brinco, né? Aquelas dualidades de infância. Eu tive uma infância mais rígida, com muita disciplina. Então, assim, na verdade, isso é bom, e ao mesmo tempo, no sentido de, eu, por exemplo, não assistia televisão, eu não podia assistir televisão. Então, o que que isso fez comigo? Eu criava, né? Eu criava as minhas brincadeiras. Então, existia uma regra na minha casa que durante a semana não podia se assistir televisão, só de final de semana ou de férias. O que que você faz com esse tempo, né? Quando você é criança, você não está na frente de uma tela, você cria brincadeiras, você cria histórias, eu criava meus universos. E hoje eu olho para trás, né? E eu acho que esse é um exercício muito importante, independente de onde você veio, olhar para essa infância, né? Porque todas as crianças criam, independente do cenário. A gente cria brincadeiras, a gente cria histórias, a gente tem amigos imaginários, cada um ali constrói uma história de alguma forma, né? Uhum. E se a gente hoje, como adulto, olha para esse lugar, é super importante, porque isso já diz muito sobre como a gente era criança, né? Porque eu falo, o que é a criatividade? Ela não é um dom, né? Ele é um lugar que a gente acessa. É uma coisa que a gente se reconhece, que a gente se permite criar, né? A Uhum. gente se permite fazer diferentes coisas. Então, assim, eu venho de uma história de pessoas de carreira. E eu fui entender que eu sempre identifiquei que eu era criativa, sempre fui buscar trabalhos manuais, já experimentei tudo que você possa imaginar. Na minha própria escola, a gente tinha aula de artes, era uma das minhas matérias favoritas, tipo, artes e educação física. Você olha para Caju hoje, é esporte e arte, né? Basicamente é a mesma pessoa. Mas eu identificava isso e eu via muito como uma válvula de escape, assim. Hoje, de novo, eu olho para trás e eu sei que eu tinha muita dificuldade de, por exemplo, falar sobre as minhas emoções.
até talvez por esse contexto um pouco mais rígido e disciplinado, era uma coisa muito de imagem, né? O Uhum. sentir, a emoção era uma vulnerabilidade que poderia ser vista como uma fraqueza. Então, eu não sabia expressar minhas emoções. Então, eu expressava elas em arte, em criatividade. E eu explorava diferentes coisas. Assim, já fiz vitrais, mexi com entalhe de madeira, com cerâmica, com tudo que você possa imaginar, eu já pus a mão, assim. Que Mas era legal. sempre essa coisa meio de canalizar ali, sabe? Eu lembro, você brigava com os meus pais, eu ia pro meu quarto e ia desenhar. E muita gente nem imaginava que eu desenhava quando eu era criança, assim. Então, eu não mostrava, era um processo meu comigo mesmo de expressão. E eu acho que também quando a gente fala de infância, né? Eu não sei se você concorda, Cacá, mas eu acho que quando a gente olha para as crianças, elas são a pura expressão da criatividade. É, Por quê? Né, que a gente está falando, assim, o tema da live é desbloqueando a criatividade. Né? Primeiro que, sim, eu não acredito em bloqueio criativo. Eu acredito na sua negligência com a sua criatividade. Tipo, você uhum. não cuida, você não reconhece, você não exercita a sua criatividade. Porque, e aí a gente vai se bloqueando com o pensar. O que as crianças fazem? Elas não pensam. Elas não criam para agradar alguém, elas não brincam para validar a brincadeira dela, elas não precisam justificar o porquê que ela tá pulando de ponta cabeça ou fazendo 15 vezes a mesma brincadeira só porque ela acha legal. Ela só Verdade. faz, né? Ela só é. E a gente tem muito que aprender com criança nesse sentido, assim. Aquelas que ainda estão muito livres nesse universo, porque a sociedade, nós, a gente vai bloqueando isso, né? Dizendo, para de brincar, tá na hora de estudar, É. né? Para de bobagem, para de criar história, precisa escolher uma carreira de matemática, enfim. Não, é muito isso. Eu tenho uma filha de 4 anos, né? E a Alice. E é muito isso que você falou, assim, às vezes ela fala, mamãe, ela aprende provavelmente na escola também, mas ela tá fazendo do jeito dela, ela fala, mamãe, eu faço do meu jeitinho e você faz do seu jeitinho. Querendo dizer assim, cada um faz do seu jeito e tá tudo certo, sabe? E isso assim, quando ela tá tomando banho, quando ela tá desenhando, sabe? Querendo dizer, deixa que cada um tem um jeito e tudo bem, né? E é muito isso, assim, que a gente tem que aprender muito com eles mesmo. Ela fala cada coisa que eu fico impressionada, assim, é muito massa. Que bonitinha, não, super consciência ela tem, né? Putz, e é isso, e ser criativo, a gente deixar a criatividade fluir, é se reconectar com essa criança, né? É exatamente o que a Alice fala, é ser você, no fim das É, contas. Tipo, faz do seu jeito, não importa, sabe? Né? Só que a gente vai desaprendendo isso com o tempo. Aí a gente acha que tem que agradar, que as pessoas têm que gostar, que as pessoas têm que validar. E aí você tem um briefing, um cliente, aí você tenta fazer para agradar. E aí você vai se distanciando do quê? Daquilo do seu jeitinho, é. né? Que é único, que não Mas tem e aí, igual. mas e aí você sempre soube que você quis fazer artes plásticas? Você é formada em artes plásticas, né? Ou não? Não, Não? não. Eu sou do marketing, na verdade, eu sou de São Paulo, mas eu vim morar no Espírito Santo porque eu casei, né, enfim. Mas eu era da área também super corporativa, mas como eu vivenciei, né, minha família com essa forte ligação às artes, eu sempre tive esse meio. Quando eu fui morar em Paris, eu falei, ai, não, gente, eu vou abrir um ateliê, vou começar a fazer umas técnicas. E aí foi quando eu decidi abrir o ateliê Voilá, entendeu? Mas então você também não é das artes plásticas? Não, eu também, assim, eu sempre me senti atraída por isso, mas na hora de escolher uma carreira, era assim, a arte não, né, não é uma carreira. É, Então, o seu pai provavelmente não deixou, né? Que do jeito que você está falando dele. não, assim, eu acho que eu nem considerei como faculdade, para falar a verdade, assim, eu tava até inclinada a fazer, tipo, desenho industrial, e aí ele, conversando com meu pai, ele falou assim, por que você não faz arquitetura? Você gosta de espaços, Ah, você fez arquitetura, entendi. Ah, mas que arquitetura. também tem uma super relação, Exato, né? exato, super. Não, assim, não fugiu tanto, né? Mas era uma coisa mais segura, né? No sentido de. Mas ao mesmo tempo unia coisas que eu gostava muito, que era a criação, espaços, pessoas, e ao mesmo tempo eu sou muito boa em matemática, lógica, disciplina. Então, assim, era um lugar que conectava os dois, né? E foi Entendi. ótimo, assim, eu amei fazer arquitetura, trabalhei muito tempo com isso. Só que durante a faculdade também, naquelas aulas muito malas e teóricas, eu desenhava, porque eu prestava atenção melhor assim nas aulas.
E foi assim que as pessoas começaram a ver que eu desenhava, porque até então eu não mostrava para ninguém. Então, aquilo, os próprios professores da faculdade começaram a me incentivar, viram que eu tinha ali uma facilidade, né? E que eles me incentivaram a desenvolver isso. Falaram, vai atrás, Uhum. porque isso é algo seu. Tem uma Que coisa sua. legal. Então, teve alguns, assim, muito pontuais, professores, principalmente no começo da faculdade, onde você ainda não mexe muito em softwares, que falaram, independente se você for, né, se você vai aprender a mexer em AutoCAD, softwares e etc., não perde isso, porque isso é um diferencial. Então, isso para mim ficou ali. Então, mesmo na arquitetura, eu comecei a explorar um pouco esse lugar, assim, né? Então, eu fazia os 3Ds à mão, porque eu comecei a treinar sozinha. Nunca Uhum. estudei desenho, nunca fiz nenhum curso. Eu sempre fui Muito autodidata. intuitivo, né? Aham. E aí Então, você começou, aí você partiu, depois você trabalhou um pouco na área de arquitetura e depois você partiu para projetos, instalações nas paredes, né? Que é o que você faz, né? o principal, assim, eu tô numa fase de transição de novo. Eu falo, a gente não permanece igual, né? A gente tá sempre mudando. Isso também a gente muda como ser humano, o que a gente cria acaba mudando também, né? Então, assim, eu comecei durante a faculdade a desenhar mais, e aí aquilo começou a ficar um pouco mais forte. Cheguei a trabalhar, me formei, continuei trabalhando. E aí eu comecei a identificar, assim, a arquitetura é um leque muito grande também, né? E eu entrei, caí numa área, assim, eu trabalhava com concursos. Então, era uma área muito criativa, na verdade, porque a gente tinha que criar projetos de museus, centros Ah, culturais, sim. no mundo inteiro, para editais e apresentar, fazer um pitch daquilo anônimo. Então aí eu comecei a aprender muito sobre marketing também, né? Sobre influência, sobre como apresentar uma ideia, né? E mesmo que você não tenha todo o desenho perfeito, é a apresentação de uma ideia. Eu comecei a gostar daquilo. E aí eu cheguei a ter o meu próprio escritório, abri um escritório meu depois de sair de uma empresa que era até internacional. E aí eu fiz comecei a sentir essa necessidade de criar mais. Como era meu escritório, eu tinha um sócio, os dois eram muito criativos, a gente falou assim, meu, vamos fazer um negócio tipo multidisciplinar, que a gente conecta várias coisas e tal. Só que a mulher dele ficou grávida, e aí ele falou, eu preciso ganhar dinheiro. E aí você fala, eu morava com os meus pais na época ainda, falei, bom, tá. Aí a gente começou a fazer projeto executivo, que é técnico, técnico do Aham. técnico do técnico. E aquilo, tipo, acabou comigo, assim. E aí eu comecei a perceber o quanto de manhã eu tinha mais vontade de acordar e pintar uma parede, que é algo que eu já explorava um pouco e não ganhava muito, do que para o meu próprio escritório de arquitetura. Eu falei, "Putz, tem uma inversão de valores aqui, vamos olhar para isso, né?" E aí eu fiz assim, foi super emocional o processo, eu brinco, né? Tipo, se assumir artista dentro dessas. Você quebra com um monte de crenças suas, da família, às vezes, né? No caso da minha família, da sociedade, tipo, será que é possível viver da arte? É impossível no Brasil, enfim, uma série de coisas. E aí, quando eu decidi que eu queria perseguir esse sonho, que era uma paixão, era mais forte do que eu gostava de muitas coisas, mas aquilo era vinha de Muito dentro. mais. Então, eu fiz uma transição de um ano e meio. Isso foi em 2012, eu decidi. Aí, eu construí uma transição de um ano e meio. Em 2014, eu deletei todos os softwares de arquitetura e me joguei. E isso, nunca estudei arte. Eu depois estudei design gráfico, eu fiz mini MBAs em gestão de marca, em branding, porque eu entendi que eu tinha que ser uma empreendedora, né? Uhum. E trabalhar o autoconhecimento, que está muito ligado à criatividade, essa questão da criança interior, da espontaneidade. Eu era uma pessoa super rígida, ainda tenho esse lado muito certinho, mas eu também tinha esse lado criativo. Eu falo assim, como que eu consigo ser esses dois lugares, sabe? Como que eu consigo combinar isso? E fui me entendendo e também entendendo esse lugar do que é a criatividade, né? Dentro de Uhum. é uma ferramenta, é um dom. Que eu faço com isso? Eu consigo desenvolver, né? Então, essa curiosidade em relação à criatividade foi o que me mantém até hoje, assim, eu sou apaixonada Uhum. por isso. E eu vejo como uma ferramenta. Não, mas aí eu queria que você falasse um pouquinho assim, o que você indicaria, assim, porque eu acho que é aquilo que eu falei, hoje até mesmo acho que você fez um post, né, falando de que maneira que você se exercita. Eu também sou muito isso, assim,
assim, além de viagens, né, museus, eu acho que na música, eu acho que a gente pode se inspirar em várias coisas, né? Mas às vezes eu falo que a inspiração é tão louca, porque às vezes eu falo que nesse universo infantil eu tô recentemente, né? Minha filha é pequena. Mas eu consigo me inspirar até num desenho de Peppa Pig, você acredita? Porque, assim, a paleta de cor da Peppa é incrível para o universo Imagina. infantil, que é o meu. Eu ficava assim na pandemia, sabe? Que foi a época que ela conseguiu se concentrar, mas porque eu falei, gente, que incrível a Peppa. E que, assim, juro por Deus, ela me ajuda até hoje a compor uma paleta de cor, assim. Então, não necessariamente a gente precisa. Claro que, né, cada um tem sua história. Eu, por exemplo, quando fui morar em Nova York, minha tia me deu um ticket, um free pass de. Ela trabalhava na Continental Airlines. E aí ela podia dar um free pass para qualquer alguém da família e me deu, porque eu estava indo para lá, minha mãe tinha falecido, eu estava super chateada, e aí eu pude rodar para qualquer lugar que a Continental Airlines fizesse o destino, eu podia ir pagando só a taxa de embarque. Falei, gente, olha o que eu tenho na mão, né? Eu não acreditei. Aí eu falei, gente, como é que eu vou fazer, né? Aí eu morei em Nova York, juntava meu dinheirinho lá, trabalhei em wine bar e tal. E eu falei, gente, eu vou num dos lugares mais impossíveis que eu acho que eu nunca vou conseguir ir ou pagar. Aí eu fui para Alasca, aí eu fui para Índia, eu fui para uns lugares assim, sabe? Aí fiz mochilão na Europa, com toda essa questão eu aproveitei. Só que aí isso que eu falo, às vezes, isso é uma história minha, né? Que nem todo mundo teve essa oportunidade, e tem. E que isso, na verdade, por exemplo, na viagem da Índia me conectou demais, assim, com mil coisas, não só inspiradoras lá, que foi quando eu falei, gente, eu quero mexer com trabalho manual, porque você vê tanto, não sei se você já foi lá, mas é tão incrível, sabe? Você vai sei lá, numa cidadezinha que ela é toda azul, tem o Udaipur, Jodhpur, enfim, tem um monte de cidadezinha, mas uma delas que eu fui, você ia na loja, o cara fazia o vestido sob medida, em linho, para você, o cara tirava sua medida, costurava, aí eu dava uma volta, voltava à tarde, o vestido estava pronto. Ou então, parte de encadernação de tecido, incrível também, sabe? Então, assim, eu tenho até hoje comigo, essas viagens que eu fiz, que são super inspiradoras até hoje, sabe? E que foi nesse start que eu falei, nossa, eu quero fazer, né, trabalhar fazer trabalho manual. Mas nem todo mundo teve isso. Mas eu falo o desenho da Peppa, que pode ser meio engraçado, assim, mas entendeu? A gente pode se inspirar muito em qualquer coisa, né? Só que basta a gente estar atento, né? Foi o que você falou também, tá uma chavezinha aberta para essa conexão vir, né? Porque senão você fica meio cego e fala que você não é criativo e ponto, né? Exato. É a história que a gente se conta, né? E isso também não precisa ser tudo grandioso, né? A gente tem essa mania de grandiosidade. Só vou me inspirar se eu estiver no pico de uma É, montanha, com uma vista, sem que tirar o fôlego e aquilo. Não precisa, né? Assim, óbvio, isso é de tirar o fôlego. Mas a gente consegue identificar e criar esses pequenos momentos na nossa rotina, né? No nosso cotidiano. E é isso que eu falo, a gente só tem um bloqueio criativo quando a gente negligencia o nosso hábito de cuidar da nossa criatividade, né? E exato. tem muitos exercícios, claro, no dia a dia que você pode fazer, né? Que são as pequenas coisas. Assim, o que é a criatividade? É se manter curioso, né? Se manter. E aí você aplica isso no seu contexto, né? Como que você pode se manter curioso? Você não sabe tudo. Pode viver muitas experiências. E não é só viajando o mundo. É fazendo um caminho diferente. É saindo pelo outro lado da cama. É Exato. deitando no chão da sua sala e olhando a sua sala de uma outra perspectiva. A perspectiva que a gente coloca sobre as coisas é extremamente importante. E isso a gente Exato. faz no dia a dia, né? E parar para prestar atenção. É esse lugar de se perceber. Então, assim, você se diz criativo, mas você faz todo dia o mesmo caminho? Você come sempre a mesma coisa? Você ousa nas suas roupas? Ou, tipo, faz uma combinação não óbvia, né? Que você não está acostumado. Se tirar dessa zona de conforto é importante. E isso também tem a ver com curiosidade, né? Isso. Olha quantas experiências. Vai fazer uma aula de alguma coisa diferente, uma dança, vai criar com materiais diferentes, né? Você pode, sei lá, eu pinto principalmente murais, mas estou indo para uma área escultural agora também. Mas não quer dizer que eu não posso criar outras coisas. Porque a criatividade, ela é uma ferramenta sua, que tem a ver com você, com a sua criança interior, com a sua espontaneidade, com, né, o expressar de alguma coisa. O como você faz aquilo, não importa. Né? Então, você pode praticar.
Você pode fazer punch-needle, você pode fazer bordado, você pode fazer cerâmica, você pode pintar simplesmente pelo fato de pintar. Não é porque você tem que fazer aquilo, é porque você pode fazer aquilo. Né? Então, eu uso uma analogia, assim, que o pessoal que me segue já está comigo há algum tempo. Eu falo que a gente tem que levar o nosso artista para brincar no parquinho. Por quê? É a analogia da criança, né? De a gente ir brincar. Que a gente pode brincar por brincar e criar por criar. Né? E isso por si só é um exercício. Então, essas pequenas coisas do dia a dia, de buscar coisas que te inspiram, buscar coisas que você ama fazer, isso é um exercício também. Tem gente que não sabe o que eu gosto, eu não sei o que eu gosto. Né? E praticar essa intuição. Tem um exercício, por exemplo, que eu faço muito, que é assim, sai para caminhar, independente de onde você tá. Não vai com um destino, né? Tipo, estou na minha casa e quero chegar, sai para passear. E aí você não desenha um roteiro. Isso é, você pratica escutar a intuição. Você chega numa rua, você quer virar para direita ou para esquerda. Uhum. Você não tem que virar nem para direita nem para esquerda. Para onde você quer virar? E você vai praticando isso. Então, Essas escolhas, né? É se percebendo, é aprendendo a escutar a voz que está dentro de você, que é algo que vai dar a voz da criatividade também, né? Então, esses exercícios são muito importantes no dia a dia. E se permitir também isso, sair da sua zona de conforto, explorar mais, né, coisas. Você não sabe tudo, você não viveu todas as experiências. Lê um livro sobre uma coisa diferente, testa um material diferente, se mantenha curioso e explora. Explora, tem tanta coisa pra gente ver e descobrir. E aí, o que acontece com isso, né? Quando você amplia, você abre, né? Tipo, pensa assim, um cachorro com um cone. O cachorro com cone, ele só vê isso. Né? Você acha que está vendo tudo, mas a hora que você tira isso, existe muita coisa. E aí a criatividade ou algo único que vem de novas conexões. Né? A criatividade ou as inspirações, a ideia acontece quando a gente faz conexões. Então, quanto mais repertório você tem, mais coisa você tem na mão, ou mais vivências de sensações, de experiências, de materiais você tem, mais combinações você pode fazer. E isso te torna mais único. Porque você não está tentando fazer aquilo porque alguém está fazendo assim. Você está criando o seu próprio universo. Construindo as suas próprias histórias. Né? E aí você vai criando até seu próprio estilo, né? Tem até uma seguidora aqui que está falando, quer ver, a Érica, eu tenho que me permitir ir mais ao parquinho, porque eu travo, porque eu penso o que os outros vão me falar, vão me julgar, né? E eu acho que acontece muito isso também, né? De ter julgamento, de falar, ai, não, mas você vai fazer isso, né? Então, deixar um pouco de lado esse tipo de travação mesmo, né? Eu acho que a palavra que a Erika usou, permissão, é muito forte. Né? A gente tem que se permitir brincar. Por que isso? Só porque você é adulto você não pode brincar? Tipo, não, você pode, né? E essa questão do julgamento é real, assim, porque quando a gente fala de criar, né, de arte, independente da sua arte, artesanato, quando você cria algo que vem ali de dentro, eu falo que é uma exposição da sua intimidade, né? Tipo, virar do avesso, né? Você pendurar um quadro que você pintou na parede e esperar que as pessoas vão gostar ou não, é praticamente você pendurado na parede, esperando as pessoas julgarem se elas gostam de você ou não, né? Então, é muito pessoal. Atinge pessoalmente. E o que a gente pode fazer com isso? Trabalhar isso, desenvolver, que é o autoconhecimento. Quando você entende, né, da onde vem isso, quem é você, por que você está fazendo aquilo, nada mais importa do lado de fora. Porque você não está fazendo para alguém, você não está fazendo porque alguém, você está fazendo por você. E aí é muito mais fácil ligar o foda-se. Desculpa, não tem outra palavra, gente. Basicamente, liga o foda-se. Porque, assim, vai ter gente que não vai gostar. Né? Não é todo mundo que vai se identificar com o seu trabalho. É um fato. Assim, lida com isso desde já, sabe? Só que, se você esconde o seu trabalho por medo das pessoas que vão te julgar, você também está escondendo aquelas pessoas que vão gostar do seu trabalho. Uhum. Então, é um lugar que eu uso muito a analogia de uma sala escura, né? Tipo, seu ateliê, você fica na sua sala escura ali no seu caos criativo, e você tem uma escolha, sempre, de ficar ali.
Você pode ficar ali. Tá confortável? Tá gostosinho? Tá quentinho? Você pode ficar ali. Mas aquilo não vai te levar ao objetivo de seguir uma paixão, de desenvolver a sua criatividade, de colocar sua arte no mundo, de ganhar dinheiro com a sua arte, ou com aquilo, né, que você faz. E você só começa, ou você tem essa escolha de levantar, olhar para sua arte, né, para aquilo que você está criando, para o seu processo criativo, como ele funciona. Porque você consegue entender ele, e eu brinco, hackear ele, você consegue replicar ele. A gente tem padrões, a gente precisa entender como a gente funciona. Porque é muito mais fácil não ter bloqueios. Porque se você entende que se você precisa de um momento de silêncio, se você precisa escutar uma música XYZ, se você precisa da natureza, se você precisa ler um bom livro, ouvir uma música alta, dançar pelada na sua sala, tomar um banho, porque isso te acalma, te inspira e abre o seu campo de criação, você pode replicar aquilo, né? E aí, você não bloqueia, porque você está nutrindo. É um ciclo, é um hábito, né? Então, eu acho que a gente se reconhecer dessa forma e trabalhar o autoconhecimento, que é extremamente importante. Então, a sala escura não é isso. A gente precisa conhecer os nossos processos, olhar para a nossa arte, identificar de onde ela vem, para a gente conseguir sustentar essa base. E aí você sai da sala escura, acende a luz, né? Sai da sala e aí existe um universo lá fora. E você vai ser rejeitado, e vai ter gente que não vai gostar, e vai ter gente que vai falar que você tá, sei lá, que nem blogueiros, né? Ai, me chamou de blogueira, tipo, chamou de... Se tá te chamando disso, é porque você tá fazendo certo, alguma coisa. Porque você tá... Falam muito. A Erika está falando aqui também, é preciso ligar o foda-se também para o fato de que nem sempre as pessoas vão te apoiar, que estão próximas. Acreditar também no seu trabalho, né? Eu, Érica, acredito muito nisso, assim, para também dar certo essa questão de trabalho manual, né, da sua marca, do seu produto, é você ter a constância de não parar, sabe? De realmente acreditar e quem diria, por exemplo, que o meu trabalho manual ia estar exposto na Moldura Minuto, sabe? De terem me visto na internet com o meu trabalho. Eu fui convidada, eu e mais duas artistas, que é a Gabi, até que eu vou te conhecer através da Gabi, que foi uma coisa assim, você tá ali, entendeu? A partir do momento que você tá na internet, você tá exposta, né? E você tá, né, com esse canal aberto, que é um mundo, né? Que é a internet. E que me proporcionou isso, por exemplo, sabe? De estar com a minha obra em mais de 20 estados. E aí eu entendi isso, sabe? Quando rolou isso no final do ano passado, essa parceria, né? Que basta a gente acreditar, né? Não que eu não acreditasse, mas é porque foi muito bacana ter sido convidada do lado de duas artistas, né? Tão bacanas também. E basta para a gente fazer nosso trabalho, né? E ter a constância também. Nem sempre você vai ter uma rede de apoio, nem sempre as pessoas vão acreditar em você. Muita gente vai te chamar de louca, muita gente vai falar que, mas por que você está trocando, às vezes, um emprego seguro, né? Ou por que você está explorando isso? Mas isso não diz nada sobre você, né? Isso provavelmente é o que eu falo, o julgamento, ele diz mais sobre a pessoa que está julgando do que sobre você. Né? Eu também acho. Então, assim, muita gente gostaria de ter essa coragem, gostaria de ter tipo, também, ou nem sabe qual é uma paixão, nem sabe qual é a arte, né? Então, tudo tem perspectiva, você percebe, né? Então, assim, como eu falei, a curiosidade, a criatividade também é uma perspectiva. Todas essas coisas, todas as realidades, todos os cenários têm mais de uma perspectiva. Então, você sempre tem uma escolha de olhar as coisas da sala escura ou acender a luz, né? E se posicionar dessa forma. E assim, eu desfiz amizades porque eu comecei a viver da minha arte. Porque não faz sentido mais, né? Porque as pessoas não entendem. E talvez elas voltem em outro momento, mas talvez não. E você vai encontrando outras tribos. Você vai encontrando outras pessoas, porque sempre tem pessoas parecidas com você em algum lugar do mundo. Você pode achar que você está sozinho, porque muitos criativos se sentem sozinhos, né? Porque é um processo muito pessoal. Mas você não está sozinho. Sempre tem alguém que também está batalhando pelas mesmas coisas, que também está procurando alguém. E aos poucos, se você acredita nisso, né? Assim, e se entrega para isso, esses movimentos vão acontecendo. Você vai cruzando. Eu e você aqui, a gente está tendo esse papo, a gente nem se conhece, né? São as sincronicidades que acontecem. Enfim, eu acho que E aí, por isso que essa autossegurança, né, é muito importante. Mas é algo que você desenvolve. Então, o autoconhecimento, eu acho que para um criativo, ele é imprescindível.
É o básico. Terapia, se conhecer, entender, se fortalecer. Porque aí você deixa de se preocupar tanto com o que os outros vão achar e você faz por você. Porque Uhum. você tem essa necessidade de se expressar, porque você tem um sonho de fazer algo, porque é uma paixão. Você não precisa nem necessariamente ganhar dinheiro com isso, você pode continuar tendo um emprego, mas simplesmente brincar com algo criativo porque te faz bem, porque te acalma, porque você tem uma vida extremamente estressante, 3 filhos, e quando todo mundo vai dormir, você tem um momento seu para criar, porque isso te centraliza. Tá ótimo, usa isso, né? Faz por você. Eu falo, esse é o primeiro lugar. E não deixar de fazer, né? Que é o mais importante também, porque tem muita gente que acaba nessa correria do dia a dia se anulando e fala, ah, não tenho tempo, não dá. É muito, muito louco isso mesmo. Ah, é Deixa eu ver muito se. fácil cair, né? No automático, assim. A gente é ensinado a isso, né? É uma grande, eu falo, é muito fácil a gente virar o hamster na rodinha, né? Tipo, meu Deus, preciso ganhar dinheiro, preciso pagar minha conta, porque isso é mais importante, que o trabalho é mais importante, porque isso... E a gente foi ensinado que o trabalho, a gente precisa de trabalho, né? Só que a relação que a gente dá para isso, que é a nossa responsabilidade. Se a gente parar para pensar, a gente passa, sei lá, quanto, bom, 80%, 90% da nossa semana trabalhando. Se você não equilibra isso de alguma forma, ou você busca um trabalho que te satisfaz, né, independente da área, que te faça bem, te nutra, ou se aquilo por alguma razão te corrói, mas você tem que estar ali por causa de uma questão financeira, por exemplo, tudo bem. Mas assim, vai perseguir uma paixão. Vai perseguir Uhum. algo que você ama fazer. Porque a vida é isso. Se não é, o que é a vida, né? Tipo, ela não é uma martirização constante. Tipo, a gente tem que buscar aquilo que a gente é É para ser apaixonado. legal, né? É pra se divertir, vai brincar no parquinho. Ai, gente, muito bom. Ai, que gostoso, é tão bom, né, conversar sobre criatividade. Eu adoro esse tema, assim, porque eu acho que é algo muito. E é isso que eu falo, tem muita gente que tem essa dificuldade, gente. É impressionante como as pessoas acham que não são criativas e é isso, não conseguem enxergar, né, um pouco ao seu redor. Basta ver, né, algo, né, um pôr do sol lindo para poder se inspirar, uma caminhada num lugar, né, numa floresta, sei lá, né, aqui que tem praia, mas São Paulo nem tanto, mas sinceramente eu acho o pôr do sol de São Paulo maravilhoso, aquela luz que faz, eu acho que a poluição, né, que tem um negócio Tá, que dizem que a poluição fica mais bonito, né? E é. aí, enfim, se inspirar nessas coisas, né? Que é muito bacana a gente poder ser mais criativo no nosso negócio, porque aí eu acho que também gera mais confiança, sabe? Eu acho outra coisa, Caju, é a gente não se cobrar tanto também, sabe? Nesse processo, nesse começo, a gente vai um pouco nas manualidades errar um pouco também, né? Faz parte do processo de cria, né? De você chegar ao resultado final, você vai ter que tentar praticar um pouco, né, independente da técnica que seja, como o ponto russo, punch needle, ou até mesmo a pintura, tem que ir indo, né, você tem que estar aberto para querer aprender, né, porque eu acho que tem muita gente que se cobra e acaba desistindo também, fala, ah, não tenho paciência para isso, não sei o quê. Sim. Eu, assim, eu adoro uma analogia, que eu acho que é como a gente consegue aprender, assim, bastante, né, dentro da gente. Eu acho que, assim, a criatividade, eu falo que nem um músculo, né? Então, assim, você quer malhar, você quer emagrecer, você quer ter um corpo mais saudável, não é só se inscrevendo na academia que isso acontece. Você tem que ir na academia, você tem que fazer exercício, você tem que treinar os seus músculos e fazer disso uma parte da sua rotina. Com a criatividade é a mesma coisa. É assim, você não está inspirado, você não vai acordar todo dia inspirado. Mas coloca um compromisso com você mesma para desenvolver ou nutrir ou cuidar da sua criatividade todos os dias. Que sejam 10 minutos de você desconectar de tudo e dançar uma música bem alta na sua sala. Extravasa. Assiste um pôr do sol, vai dar uma caminhada. E esses pequenos rituais são rituais que são prioridades. Porque é muito fácil também a gente cair justamente nessa cobrança do preciso fazer, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que criar, porque não sei o que lá, porque não, não, não.
Só que, assim, é nossa responsabilidade também cuidar disso, nutrir a nossa criatividade. Então, isso também é uma prioridade. Eu falo, você tem que colocar um bloquinho na sua agenda, que nem você vai para academia porque tem que ir para academia. Talvez no começo você tem que ser um pouco mais rígido nesse sentido, até que você entenda o que aquilo traz de benefício para você, né? E você já não vive mais sem aquilo. E aí Então, facilita, né? e é que nem qualquer hábito, né? Então, Uhum, criar rituais é uma técnica muito importante e muito boa de você também aplicar na criatividade, né? total. De todos os dias um pouquinho. É 5 minutos, 10 minutos, para tudo, desconecta. E nutrir a criatividade não é ficar no feed dessa rede ou de qualquer rede, entendeu? Não comparar, porque isso também é um grande perigo, né? A gente olha para os outros e acha que tem que ser, porque isso é um grande inimigo da criatividade também. Então, assim, a gente cuidar da nossa criatividade não é ficar olhando o feed, não é ficar desconecta da tela, vai pôr o pé no chão, naquilo Na que é areia. bom para você, né? Total, Caju. Ai, que delícia esse papo. Tô É, adorando. Queria te agradecer muito você tá aqui comigo. Um monte de gente aqui está curtindo. Eu queria que você quer deixar algum recado, alguma coisa, Caju? Falar alguma coisa mais? Eu acho que a gente já, né, falou bastante. é, Já foi bem. eu já vi que tem gente ali já pegando papel para desenhar, entendeu? É isso. Né? Não, eu queria agradecer de novo o seu convite, Cacá, e me deixar muito disponível, assim, né? Eu sou uma pessoa, acho que como você, a gente é muito aberta, né, para tirar dúvidas e conversar dentro do universo, né, do punch me, do bordado que você trabalha, ou dentro do meu universo que vai mais para pintura ou esculturas. Mas a gente, criatividade, ser criativo independente do que você faz, né? E eu quero me deixar muito aberta aqui também, quem assistiu essa live, quiser puxar assunto, conversar, me chamar também no inbox, estou sempre super disponível também. Isso, sigam a Caju, que ela tem um trabalho maravilhoso. E vamos ver se mais para frente a gente não marca uma outra live, né, para falar de tempos em tempos sobre isso, porque eu acho que isso é um assunto que sempre vai ser bacana das pessoas ouvirem, porque é um lado que eu acho que pega muito nas pessoas de acharem que não são criativas o suficientes para poder fazer. E é isso, né? É em qualquer área das manualidades, né? Seja na pintura, seja no bordado, seja, enfim, no tricô, crochê, no mundo das manualidades que engloba tudo isso, né? Sim, Tá não, com bom? certeza. Vamos lá. Obrigada, Cacá. Um Obrigada, beijo gente. grande, viu? Obrigada a todo mundo que participou. Até mais.